Fala galerinha, tranquilidade? Felipe de novo aí com vocês. E hoje, vamos dar a continuidade na nossa aula. Hoje é a 12ª aula falando sobre sombreamento. E vamos começar hoje com um sombreamento facial, Estaremos trabalhando, eu vou fazer um desenho do rosto de um dos personagens e aplicar sombra nele. Lembrando que no meu anime eu não faço tanto uso de sombras, Algumas cenas específicas sim, tem sombreamento quando é necessário, mas você pode aplicar isso para todas as cenas do seu anime. Lembrando que vai te dar um pouquinho de trabalho a mais, Você sombrear todas as cenas, mas o efeito final com certeza é muito melhor do que você fazer sem sombra nenhuma. Então eu estou fazendo aqui o esboço, eu estou usando o brush, que é a letra B, o atalho, letra B no teclado. E estou fazendo um brush aqui com qualquer cor que eu peguei, é bem simples. É só para eu entender como vai ser o personagem, como vai ser a posição dele, de acordo com o que está na minha mente e de acordo com o roteiro, porque como eu já falei, são algumas cenas do anime que eu vou estar utilizando para a gente fazer como base no curso. Então essa base aqui também vai estar acontecendo, essa cena aqui. Bom, então a cena é o seguinte, é um personagem deitado, aparentemente desmaiado no chão, e de forma que ele está deitado no chão e tem uma luz do ambiente porque está durante o dia. E a luz ela reflete de um lado e cria sombra do outro. Até porque só existe sombra porque existe a luz. Sem a luz não existe a presença de sombras. E aí o volume da sombra, não vou dizer nem tanta textura, mas o volume a gente vai estar aplicando aqui de acordo com o objeto, que no caso o objeto seria o próprio rosto do personagem, que é o Sr. John. Uma recomendação que eu já dou a vocês logo de início é que deem uma estudada em sombreamento, luz e sombra e volume da sombra. Vocês podem encontrar material sobre isso no próprio YouTube, tem bastante. Apostilas de desenho, tem uma apostila aqui também, eu me lembro que fala sobre isso, é a do Mozart Couto, que é muito boa, explica muita coisa. Então, apostila de desenho mesmo, apostila de desenho, não precisa ser só desenho mangá, desenho artístico, cartoon, enfim, mas que aborde a luz e o sombreamento. Então é sempre bom você estar estudando sobre isso para poder ampliar mais a sua mente, e eu vou explicar a base de como fazer o sombreamento aqui. Se você estudar, pesquisar, se esforçar, se dedicar e treinar, o seu sombreamento vai começar a melhorar, porque eu vou estar passando aqui a base. Agora, a maneira, de modo geral, de como você vai aplicar esse sombreamento, muito vai depender do estudo que você vai estar fazendo para adquirir um pouco mais de informação. Aqui eu estou fazendo como se fosse a textura do chão, porque ele está deitado sobre uma superfície que é o chão, e cada superfície tem texturas. Em breve, eu não sei se até essas 20 aulas eu vou conseguir passar isso, mas eu tenho a intenção de passar como você colocar texturas em cenários dependendo do seu cenário, que eu estou focando mais agora em personagens, não tanto em cenário propriamente dito. Mas vai ter um vídeo sobre cenário também que eu estou preparando, que não tem tanta textura, mas eu vou mostrar como você criar o cenário do zero, do início até o fim, e colorir ele. Tem algumas partes do sombreamento, também vai ter no vídeo, e só texturas em si não vão ter tantas texturas. Então aqui eu estou fazendo a base, que eu pensei que de um jeito ia ficar bom, eu troquei a posição dos olhos, para você ver que como às vezes a curvatura dos olhos já mostra uma coisa diferente. Se eu fizesse a curvatura dos olhos para baixo, talvez ia dar a impressão de que ele estava dormindo, com os olhos com uma curvazinha para baixo, um arco para baixo. Então eu decidi fazer o arco para cima, para dar uma expressão maior de como se ele tivesse desmaiado ou possivelmente morto. Entendeu? Então, pequenos detalhes fazem a diferença em como a pessoa que está assistindo vai entender aquilo que você quer passar. Isso é algo interessante.
O que eu fiz aqui eu não expliquei, mas o que eu fiz é eu selecionei, eu peguei a segunda ferramenta, que é a seleção circular, selecionei todo o bigode junto com a boca e usei a ferramenta mover, que é a primeira ferramenta, para puxar lá para cima, porque eu achei que tinha ficado muito para baixo a boca e o bigode dele. Então você pode reajustar, né? Você pode reposicionar qualquer elemento que você desenhe. Se você achar que não estiver bom, você pode reposicionar. É por isso que a importância de você fazer um esboço, é essencial você fazer o esboço, mesmo que você desenhe há anos. Faça o esboço primeiro e procura fazer o esboço o mais próximo do desenho final, né? De como vai ser. Porque senão, na hora que você vai fazer o esboço de um jeito, às vezes na hora de fazer a arte final, ele não vai ficar daquela maneira que você pensou, porque você não expressou isso no seu esboço. Então, tenta fazer um esboço mais próximo do realismo, sem exagerar nos detalhes. Lembrando, isso aqui é só um esboço. Então, agora eu vou fazer os ajustes necessários. Eu poderia só largar o esboço assim e já ir fazendo, mas é como eu estou falando para vocês. Tenta fazer o esboço mais perfeitinho que você puder, sem exageros, é claro, que aí você vai conseguir ver com mais clareza como vai ser o seu desenho final, já através do seu esboço. Agora eu estou criando uma nova camada. Camada Line Art, né? 0,57 Line Art, que é onde eu vou fazer. Eu já tinha a camada 0,57, que é o esboço, e a camada 0,57 Line Art é onde eu vou finalizar. Estou usando aqui a ferramenta caneta de curvatura, estou dando os pontos, né? Eu já expliquei como usar a ferramenta caneta de curvatura, então eu vou só seguir, né? Pode seguir no vídeo para vocês dando uma olhada em como eu estou fazendo. Então fiz a curvatura, e só para relembrar, depois que você fez a curvatura, jogou o brush, a cor, né? Você aperta o P e o ESC duas vezes, que é para você cancelar a linha. Senão você não consegue fazer outra linha, ele vai continuar puxando a linha. E agora eu estou usando só o brush para fazer os detalhes manuais, que eu gosto bastante. Tem desenhistas ou animadores que fazem tudo com vetor, tudo. Vetor são essas linhas que eu acabei de fazer, né? Essa linha do rosto dele, da cabeça, é um vetor. É uma linha que, se você der zoom, ela não estoura os pixels, né? Ela fica sempre na mesma dimensão. Tem desenhista que gosta de fazer tudo com vetor. É bom? A qualidade final sai até um pouco melhor, porque você pode dar zoom infinito. Mas eu gosto de fazer o máximo possível manualmente mesmo, usando brush, porque aí eu vou treinando a minha mão na hora de fazer as curvas, né? Porque com certeza é sempre mais difícil você fazer curvas precisas. É claro que tem hora que não vai ter como você fazer sem usar o pincel, a caneta de curvatura, porque se você for fazer uma sequência de animação, na primeira sequência a curvatura pode sair perfeito, mas nas outras não. E aí isso já influencia muito no seu desenho, que a pessoa vai ver o seu desenho mudando de forma toda hora, todo momento. Então, é bom você usar a ferramenta de curvatura para fazer as curvas? Sim. Agora, a frequência que você vai usar, você que determina. Eu não uso em tudo. Muita coisa eu gosto de fazer à mão, mas tem horas que não tem como. Igual a cabeça, por exemplo. O rosto dele, ele é arredondado, a cabeça, ele é careca. Então, para você fazer à mão, já sai um pouco mais difícil. E se tivesse movimento, eu tivesse que refazer várias e várias vezes, com certeza, cada vez que eu fizesse, ia sair diferente. E quando você bota para virar uma animação, a pessoa consegue ver essa inconsistência na linha. Aí, nesse caso, é obrigatório você usar o pincel de curvatura em todas as partes onde existe o rosto do personagem, em toda a movimentação. Aqui eu estou dando só leves traços, só para indicar que seria uma textura do chão. É uma textura simples, né? Você poderia estar fazendo uma coisa assim mais aprimorada, mas não é o foco agora, no momento, né? Mas é uma coisa interessante de fazer. Até o momento, as animações que a gente fez foram bem simples. Olho, né? Eu foquei mais na parte facial do olho, mas em breve eu vou colocar outros tipos de animação também. E mais uma dica, algo que você pode já ir pesquisando de antemão: os 12 princípios da animação.
Eu poderia ter falado sobre isso, sim, mas eu já quis introduzir já o Photoshop, já quis introduzir uma base para vocês terem uma ideia de como é fazer um desenho no Photoshop e como é fazer uma cena animada no Photoshop. Mas é essencial que vocês estudem sobre os 12 processos de animação, os 12 princípios de animação, né, que foi criado pelo Walt Disney e até hoje é seguido. Porque em muitas animações você vai estar utilizando algum desses tipos, tá? E em breve eu vou falar um pouco mais sobre eles, talvez eu faça um vídeo à parte, mas depois vocês vão ficar por dentro disso aí. Mas de antemão já pode ir selecionando. Então eu já fiz o desenho, já fiz a line art, né? Estou aplicando as cores na mesma camada, 57 line art, 0,57 line art. E eu vou aplicar as cores. Eu não estou capturando cor de outro local, porque como eu já falei antes, eu sei as cores que eu vou precisar usar. Então eu só clico lá na amostra, pego a letra G, que é a lata de tinta, e clico. Se vocês estiverem escutando sons estranhos ao fundo, não se assustem. É porque no momento eu estou no meu ambiente de trabalho, né? Então não tem como controlar isso. Às vezes sons misteriosos ressoam aqui, entendeu? Então não se preocupem quanto a isso, tá bom? Então vamos lá, continuando. Eu estou fazendo só a pintura, né? Simples, eu já passei esses fundamentos antes, coisa simples. Vou só ajustar a cor aqui para ficar melhor, para dar um contraste. Pense sempre em cor, em contrastes, né? Agora eu vou criar a camada para fazer o sombreamento e vou colocar 50%. Agora é onde o processo real vai começar, o processo de sombreamento. É onde o show começa, por assim dizer. Então vamos lá. Primeiro eu estou fazendo o sombreamento do chão, né? Como eu falei da textura. Eu estou usando o brush, é o mesmo brush, só que eu botei para o tamanho 8. No desenho eu uso o tamanho ou 5 ou tamanho 4, mas para fazer o sombreamento eu botei no tamanho 8. A única coisa que fiz para dar essa diferença é botar a opacidade em 50%, porque ele fica transparente, levemente transparente, e ele fica com um tom de sombra. Se você não botar 50%, vai ficar muito forte, aí ele pode perder essa característica de sombra, de sombreamento. Vou criar uma nova camada, sombra rosto. Agora eu vou pegar a varinha mágica, só que eu vou clicar na camada correta aqui, peraí. Varinha mágica, né? É a letra W no teclado, para selecionar o rosto. Por quê? Para que quando eu for passar a sombra, ela não vaze, ela fique somente dentro do rosto. Porque senão, se eu for passar sem fazer essa máscara, por assim dizer, ele vai pintar, vai sombrear tudo, até o cenário. Para você criar múltiplas seleções, depois que você já colocou a primeira seleção, que foi a do rosto, segura o Shift no teclado e vai clicando nas outras partes onde você quer sombrear. O Shift ele deixa você criar múltiplas seleções. Depois solta, né? E aí as seleções já são feitas. Pronto. Aí você, depois que você já fez isso, clica na camada sombra. Lembrando, eu tinha clicado na camada do rosto, na camada 0,57 Line Art, para fazer a marcação. Já fiz a marcação. Agora eu clico na camada sombra do rosto, para que aí eu possa aplicar essa sombra no rosto, na camada correta. Vocês vão entender bem. Vão só acompanhando aqui agora. Aumentei o tamanho para 125, é o mesmo brush, não mudei nada, só aumentei o tamanho, olha como é que ele está ficando. Dei Ctrl Z para voltar e você vai fazendo o sombreamento. Um detalhe, para você fazer o sombreamento, você tem que saber de onde vem a posição da luz, de onde vem a luz do sol. No meu caso, eu determinei que a luz do sol está vindo do lado direito. Logo, a sombra ela vai ficar do lado esquerdo. E você tem que... É aí onde entra também a questão de você estudar sombreamento. O nosso rosto tem volume. Ele não é chapado, liso, redondo, sem volume. Umas partes são mais altas, outras partes são mais baixas. E a sombra ela é projetada de acordo com o volume do seu rosto. É por isso que eu fiz essas entradas ali perto do olho. Eu diminui a opacidade para ficar mais natural. Botei para 30%.
Ficou até melhor do que 50%, ficou mais natural. E aí você tem que ir treinando o sombreamento para você saber aplicar ele da maneira correta, sem desconsiderar essas partes do relevo que o rosto de cada pessoa tem. Tanto do rosto, da sobrancelha, da parte das pálpebras, que normalmente são mais fundas, abaixo aqui do lábio, né, o lábio inferior, embora não tenha um lábio desenhado aqui, mas essa sombra indica que ele tem um lábio e fica mais real. Aqui do pescoço, que eu estou fazendo também. Enfim, e aí você vai aplicando de acordo com a necessidade. Para tirar, é só apertar Ctrl W, para tirar a seleção, igual eu fiz aqui. Aí eu fiz um pouquinho aqui na camisa, nem precisei usar, eu poderia até tá usando ainda a ferramenta varinha mágica, mas como se trata de uma área pequena, eu estou fazendo no olho mesmo, né? Mas no começo, é sempre bom você usar a varinha mágica, porque evita de você errar, da parte do sombreamento vazar para fora da área que você quer. Pronto, e agora sim eu vou salvar como imagem finalizada. É Ctrl Shift S no teclado. Botei o número, botei em JPEG e OK, né? Salvei com o tamanho máximo, que é o tamanho 12. E aí, tá finalizado aí nossa aula de hoje. Foi algo simples, mas eu acredito que seja bem importante para vocês, né? Essa base de sombreamento. Nos cenários que eu for fazer à frente, alguns vão ter um sombreamentozinho de leve também. Mas, como eu falei, estude sombreamento e vai treinando, né? Que em breve você com certeza vai melhorar conforme você estudar e praticar. Valeu? Até mais, obrigado aí por ter assistido. Comenta aí se você está gostando ou não, se está sendo de utilidade. Se tiver dúvida, deixa nos seus comentários. E deixa seu like aí também, por favor. Valeu? Abraço, até mais. Fui!